Aqui eu quero falar com você sobre recebimento de aluguel e a respectiva tributação, o imposto incidente sobre o valor recebido de aluguel. A depender do valor na pessoa física, o percentual dessa tributação pode chegar a 27,5%. Eu, na verdade, penso igual você pensa. É muito. É, na verdade, ter a obrigação de pagar quase 30% do aluguel que você recebe. Você acha injusto? Eu também acho. Mas acontece o seguinte, existe norma tributária que estabelece essa regra e essa regra deve ser cumprida. Eu tenho conversado com inúmeras pessoas que nos procuram e, na maioria das pessoas, quando eu pergunto, olha, está recolhendo o imposto de renda, a gente percebe que, na verdade, essas pessoas fazem uma outra opção. Qual é a opção? É o caminho mais curto, mas que também pode ser mais escuro, que é o caminho da sonegação fiscal. Eu acho que nesse momento, nessa hora, quando a pessoa faz essa opção, ela coloca em risco todo o patrimônio dela. Ela coloca em risco, talvez, um dos imóveis que tenha. E veja bem, tem pessoas que dependem do valor locativo para complementar a aposentadoria. E quando elas deixam de recolher o tributo devido, elas acabam entrando numa espécie de risco que pode acontecer a qualquer momento. Que jeito fazem isso? Normalmente, na prática, o que a gente vê é o seguinte, é mais ou menos um trato de cavalheiros, de amizade. Nem sei se chega a ser amizade, mas é mais ou menos um trato do que é conveniente para ambas as partes. O inquilino deixa de declarar que pagou, o proprietário, por sua vez, deixa de declarar que recebeu, e acreditam, assim, que a Receita Federal acredita que o leão não sabe disso. Acontece que isso, na verdade, é mais ou menos uma roleta russa, porque a qualquer momento um tiro desse deve disparar em uma investigação tributária e comprometer o patrimônio do próprio locador. Isso é muito grave. Volto a dizer, até acho que essa fuga indevida, ela tem uma lógica. Pensa em um país que cobra muito imposto. Pensa em uma tributação muito alta. Mas você precisa entender o seguinte, se a tributação é alta assim, é porque tem norma jurídica que estabelece, tem norma tributária que estabelece. Então tem lei. O que você precisa fazer é não ficar exatamente com uma guilhotina na cabeça. Não sabe a hora que vai ser acionada uma investigação tributária contra a sua pessoa. E olha que você tem mais de um risco. Mesmo que não seja na sua pessoa, imagine o locatário sofrer, por exemplo, uma investigação tributária. Aquela senhora chamada malha fina. Então, veja bem, mas se tem norma que estabelece uma tributação dessa ordem, você tem que saber que existe norma que estabelece que você pode usar a própria lei para que esse valor, esse percentual de imposto que você está obrigado a pagar, seja melhorado, ele possa ser reduzido. Então a questão não é sonegar, a questão é usar exatamente a lei que tem para você pagar menos imposto. Isso tem um nome.
Isso chama elisão fiscal. Isso tem a garantia de uma paz e de uma segurança. Você não vai correr risco, o patrimônio da sua família não vai correr risco. Então, para que se expor a um risco se você pode, de uma forma inteligente, de uma forma apropriada, buscar, dentro da própria legislação que tem, uma forma de pagar menos imposto? Você vai ficar seguro, vai recolher o que é do leão, protegido pela lei. Como que você faz isso? É simples. Você precisa começar a pensar em fazer um planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial, uma das características, e nós fazemos isso através do instrumento de holding familiar, é produzir a teu favor a eficiência tributária. Então você veja bem, em um planejamento patrimonial, quando você institui esse planejamento através de uma pessoa jurídica que é a holding familiar, o que acontece? Você pode, em vez de 27,5%, pagar em torno de 11,33%. É mais do que a metade do que você paga na pessoa física. Então você pode escolher o caminho, mas o caminho mais seguro para você escolher não é colocar em risco o patrimônio da sua família. O patrimônio da sua família, ele deve ser preservado, inclusive dos ataques, vamos falar assim, dos ataques do leão. Você deve proteger o seu patrimônio. Nesse aspecto tributário, buscar essa eficiência. Existem outras situações de eficiência tributária, por exemplo, quando você, fazendo o planejamento, você evita o inventário. Você evita, inclusive, aquele alto custo do inventário, que um dia pode tirar dos seus filhos também de 20% a 40% de tudo que você já está conquistando e de tudo que você já conquistou. Faça o seguinte, conheça sobre esse planejamento. Conheça o caminho mais acertado, que é o de você poder dormir em paz e de você poder trazer segurança e paz para a sua família e não ficar em risco em decorrência de uma gestão para tentar fazer o seguinte, buscar não pagar, buscar evitar esse pagamento, porque acaba acontecendo o seguinte, essa coisa não dá certo. Doutor, nunca aconteceu isso na minha vida, eu nunca, já faço isso há tempo, nunca aconteceu. Eu volto de novo a falar. Você não pode ficar nessa situação de achar, não aconteceu nada até agora, não pode acontecer. Mas e se acontecer? Pense nisso. Pense em fazer um planejamento tributário e evite esse risco. Me acompanhe nas redes sociais. Eu vou estar falando mais sobre planejamento patrimonial da família através do sistema de holding familiar. E vamos mais conversar sobre esses assuntos, que é interessante para toda a família. Até mais.